Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. É com grande entusiasmo que apresentamos a série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do turismo e dos eventos no Brasil e no mundo. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas no setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que juntos fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. O programa Troca de Ideias, com a experiência e visão do professor Mário Beni, tem como um de seus objetivos principais trazer insights e conhecimentos que realmente façam a diferença para aqueles que atuam no setor de turismo. É um espaço para reflexão crítica, a troca de ideias, experiências e a construção de estratégias que beneficiem profissionais e organizações. Com convidados que são referência, queremos enriquecer sua perspectiva e apoiar o desenvolvimento contínuo de competências indispensáveis ao sucesso nesse campo. Acompanhe nossa série especial Academia e mergulhe em conversas que vão além do convencional, agregando valor e incentivando a excelência no turismo e nos eventos. Junte-se a nós e seja parte dessa troca enriquecedora de ideias. Hoje, o nosso convidado é o titular da cadeira 35 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, senhor Carlos Romano Gelser Panzera. Ele é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos, possui MBA em Estratégia e Gestão de Supermercados pela EASP-FGV, cursos de extensão na Cornell University e University of Florida, e especialização em marketing pela FAAP e Media Marketing School. Membro do Conselho do Popeye Brasil, da ADVB e da SBVC, fundou a Promovisão, responsável pela organização de grandes feiras e congressos até 2022, quando fundou a Inventoria.com.vc. Planejou, promoveu, comercializou, produziu e organizou vários eventos como ABAD, ABAV, Brasil Cycle Fair, ENIC, Ecos, Exponor, Superminas, Superrio, Simpósio Internacional de RFID, Congresso de Medicina de Família e Comunidade. Promove e organiza viagens técnicas internacionais para a marca Retail Experience. Por 15 anos, liderou e desenvolveu campanhas de comunicação icônicas para os maiores shopping centers de São Paulo. O Shopping Center Norte, Lar Center, Frei Caneca, Internacional Shopping Guarulhos, Santana Park Shopping, Light, Suzano Shopping, Auto Shopping Guarulhos e Pátio Itaquá. Campanhas memoráveis que até hoje são referências no segmento. No Natal Center Norte, foi referência no sorteio avião, helicóptero, iate e até mesmo um elefante branco recheado com $200 mil. Além de toda a comunicação dos empreendimentos. Desenvolveu campanhas de comunicação, eventos, trade marketing e gerenciamento por categoria para empresas como Ambev, Coty, HP, Hipermarcas, IBM, Kraft,
M. Dias Branco, Nestlé, P&G, Philips, SAP, Vult, Carrefour, GPA, Walmart, entre outras. Participa constantemente de grandes feiras internacionais como NRF Big Show, Anuga, Antad, FMI, Cial, Go Foods, Fruit Logística e Attraction, PMI, Euroshop, Global Shop, CES, Sign China Expo, Hong Kong Electronics Fair e Milão Expo. Foi um dos criadores e responsável pelo planejamento, promoção, comercialização, produção e organização da maior feira de supermercados do mundo, a APAS Show. Hoje conosco o senhor Romano Panzeira falará sobre a logística por trás dos grandes eventos. Seu Romano, bem-vindo, professor Mário, com o senhor. Sejam muito bem-vindos a este espaço de convergência, ideação e compartilhamento. Meu caríssimo confrade, Carlos Romano, que vai nos brindar hoje com a sua palavra sobre um tema muito importante para o setor de evento, que é exatamente a logística por trás desses eventos, que são muito complexas e depende de muita experiência e, evidentemente, de um desempenho essencial nas organizações de grandes eventos. Essa logística, desde festivais culturais, conferências, eventos esportivos. Então, toda essa complexidade nesses eventos envolve uma série de etapas coordenadas que garantem o sucesso e a segurança do público e dos participantes, além de assegurar que todos os recursos necessários estejam disponíveis no tempo e local corretos. E, a seguir, exploram-se os principais elementos logísticos envolvidos, com apoio em estudos renomados na área. É exatamente sobre isso que nós vamos ouvir as palavras do Romano e o planejamento logístico, que é o ponto de partida para qualquer grande evento. Então, essa fase abrange desde a escolha do local, a estruturação dos horários, até a previsão de materiais, serviços necessários para atender à demanda. O planejamento detalhado, que inclui cálculos de fluxo de público, análise de riscos, permite uma visão holística, identificando potenciais desafios e preparando soluções proativas. A escolha do local envolve também considerações de acessibilidade, segurança, capacidade e acomodação, fatores que devem ser alinhados com as expectativas do público e as exigências regulatórias. A infraestrutura para os eventos de grande porte inclui tanto os elementos fixos, como instalações, mobiliário, quanto estruturas temporárias, como tendas, palcos, móveis. Portanto, o transporte é outro aspecto crítico que exige a coordenação entre diversos modais para facilitar o acesso ao evento. Estudos na área logística aplicada destacam aí que uma gestão, que
é uma gestão eficaz do transporte público e privado, que minimiza congestionamentos e melhora a própria experiência dos participantes. Então, essa logística de suprimentos, que envolve a aquisição e o armazenamento de distribuição de recursos, como alimentos, materiais, limpeza, enfim, equipamentos de segurança, são palavras do próprio Romano em seus pronunciamentos anteriores, e que eu tive a oportunidade de estar presente e observei. Então, além disso, a gestão de suprimentos deve ser flexível, suficiente para responder à demandas muitas vezes imprevistas, mas sem comprometer o orçamento planejado. Um dos pontos mais críticos da logística de grandes eventos é exatamente a segurança. De acordo com Lima e Souza, que nós consultamos, é fundamental adotar um plano de gestão de riscos que envolva a avaliação contínua e o monumento que é esses eventos, que exige um monitoramento de potenciais ameaças, como condições climáticas adversas, crises de segurança pública. Portanto, a presença de profissionais treinados e o acesso a equipamento de emergência são indispensáveis para lidar com incidentes de maneira rápida e eficaz. Portanto, a logística também deve considerar a experiência do público, desde a entrada até a saída do evento, a gestão dos fluxos de pessoas, a organização das áreas de espera e a acessibilidade de todos os públicos, que são pontos essenciais. E estudos indicam que uma experiência bem organizada aumenta e muito a satisfação do público e a imagem positiva de um evento. Então, dito isto, com essas palavras iniciais, eu quero convidar o nosso companheiro, confrade da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, para as suas considerações. Muito obrigado, professor Mário Beni, pelo convite, de estar aqui compartilhando com a sua audiência, grande audiência aí, da área de eventos e turismo, sobre essa que é uma variável muito falada, mas pouco tratada em profundidade, que é a logística de eventos, né? Então, a gente fala muito na logística por trás do evento como uma chamada-chave, né? Mas aí vem a primeira questão, né? As docas estão atrás do pavilhão ou estão na frente do pavilhão, né? Estão de um lado ou estão do outro? Ou nem foi previsto pelo arquiteto que desenhou o pavilhão docas. Nós tivemos oportunidade já, por muitos anos, de visitar e promover eventos em vários pavilhões e hotéis que não possuem docas, por exemplo. Então, imagina como a gente vai produzir e montar toda a infraestrutura para uma feira, ou para um grande congresso, ou para um show, enfim, que a gente tenha minimamente condições e recursos para fazer e promover as instalações necessárias para o sucesso do evento, que é o que o público-alvo, de um modo geral, né, o consumidor daquele evento pagou e exige, enfim, como contrapartida ao valor pago, né? Então, dito isso, né, eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui que o senhor já apontou, mas eu acho importante a gente também reforçar e sublinhar, né?
A primeira é a questão de segurança e gestão de risco. Nós temos notado que muitos promotores e organizadores não estão colocando um olhar profundo nessa questão. Então, a gente convida a todos que se aprofundem, realmente estudem, planejem e esgotem no pré-evento, né, ou seja, durante o planejamento do evento, meses antes da sua realização, estas variáveis, né, que vão desde as intempéries, né, ou seja, questões de temperatura, pressão, condições climáticas, no modo geral, até a própria, vamos dizer assim, condição do parque, parque no sentido figurado, né, ou seja, do local da instalação do evento, né. A gente viu agora mesmo, nas últimas 2 semanas, um evento acontecendo num parque aqui em São Paulo, um evento aberto, voltado para o público final consumir produtos de alimentos e bebidas, e num período, né, se a gente lembrar, né, as águas aqui em São Paulo vão de outubro a março, né? Até tem Sim. música que retrata isso. E eu fico me perguntando, né, este promotor está fazendo um evento aberto ao público para aumentar o consumo de alimentos e bebidas, né? Ou seja, trazendo vários chefes convidados, etc., num evento em campo aberto, num período que a gente sabe que 90% dos dias terão chuva, né? Então, eu fico me perguntando o que passou na cabeça desse promotor para tomar essa decisão, já que o parque tinha outras datas disponíveis em épocas que não tem chuva, né? Essa é uma questão primordial, que é a data de realização do evento. Ou seja, a gente fala muito da logística do evento, mas a logística passa primeiro pela definição de data local, né? Então, ponto 1, né? Ponto 2, a gente vê eventos como corrida de Fórmula 1, corrida de Fórmula Indy, corrida de Stock Car, corrida de carros elétricos, que é a Fórmula E, entre outros, né? Que exige uma série de dispositivos de segurança, uma série de dispositivos de campo, evasão e saída de carros, por exemplo, que são desenhados e permitem no circuito que o corredor, né, ou seja, o piloto saia vivo de qualquer tipo de acidente ou incidente, né? É uma tecnologia que se aperfeiçoa ano a ano, semestre a semestre, dentro desses eventos. E por que eu estou citando eles, né? Porque eu acho que esta tecnologia, né, este olhar profundo para a segurança de um piloto deve ser estendido para todos que atuam nesse tipo de evento, na montagem, na infraestrutura, né, em toda a logística e operação do evento. Então, eu fico me questionando assim, né, como a gente pode trabalhar isso de uma melhor forma, que a gente tenha a garantia de que todas as equipes estejam protegidas e estejam contempladas com horas de trabalho, vamos dizer assim, possíveis, né, que não tenha esgotamento, para que não aconteça nenhum tipo de incidente ou acidente com esses produtores e esses montadores desse tipo de evento, né. Da mesma forma, para o pavilhão, a gente tem notado cada vez mais um esgotamento de demandas e vamos dizer assim, uma contração da disponibilidade de datas para montagens de grandes eventos. Outrora, a gente tinha 7, 8, 9, 10 dias para montar uma grande feira aí de 80 mil metros quadrados, e hoje a gente está com 5 dias, e algumas até com 4 dias e meio. Imagina isso para montar com um evento com toda a operação, com mais de 1.500 caminhões, né, com mais de 5 mil homens, para montagem, com mais de 5 mil homens e mulheres, né, para parte de limpeza, operação,
segurança, enfim, que são as atividades paralelas, né, mas que todas contribuem para o sucesso do evento, para que no dia da inauguração o público-alvo, de novo, que pagou para ter uma recepção e para ter uma excelência no atendimento, chegue no evento com ele pronto, né, completo dentro daquilo que foi planejado. Então, eu penso que a gente precisa realmente promover informações e conhecimento para serem compartilhadas entre os líderes desse nosso negócio chamado eventos de turismo. Porque aí, se o líder assumir e assimilar que tem várias atividades que hoje não estão sendo contempladas por eles nos planejamentos, na realização dos seus eventos, a gente vai conseguir baixar e descer isso em cascata para os diretores, gerentes e os próprios operadores e montadores desses eventos. Muito bom. Perfeito. Me diz uma coisa, de que forma o planejamento logístico pode influenciar diretamente no sucesso ou fracasso de um grande evento? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, professor? Que a gente fala, né, muito isso, e eu reforço muito no processo de planejar um evento, a gente precisa fazer reuniões entre equipes de infraestrutura com cada área, né? Então, assim, com a área de montagem, a área de elétrica, a área de hidráulica, a área de operação, para que a gente tenha, vamos dizer assim, claramente o que cada área demanda e como a gente vai conseguir levantar todas as necessidades e montar tudo aquilo que é demandado por essas diversas áreas integradas. Mas isso é aquilo que eu falo, né, que é o dentro do evento, né? Agora, para chegar no evento, a gente tem que conversar com todo mundo, que são os agentes públicos que gravitam em torno de um evento dessa natureza e dessa grandiosidade, né? Porque, como o senhor citou no título da nossa entrevista, né, é a logística por trás dos grandes eventos, né? Então, por exemplo, é muito importante ter uma reunião com o batalhão de polícia militar que circunda esse local do evento, com o pessoal da Polícia Civil, né, a delegacia de Polícia Civil que circunda esse evento, porque a gente sabe que tem N atividades que podem acontecer em paralelo e que a gente fica lá como evento vulnerável, então tem que ter essa proteção do agente público. Por outro lado, nós temos a operação de trânsito também, então cada cidade tem os seus profissionais de engenharia de tráfego e de fluxo de tráfego, né? E também tem um batalhão de polícia de trânsito em várias cidades, dependendo do tamanho da cidade. Então, é importantíssimo promover reuniões com esses agentes públicos também, para definir qual será o fluxo do trânsito, quais serão as ruas que serão bloqueadas, quais serão as ruas que terão seu trânsito invertido, como se fazer a sinalização de acesso a essas ruas para que o evento flua da melhor forma possível, né? E, por fim, tem uma terceira variável, que são os, vamos dizer assim, os transportes públicos, tanto locais quanto interestaduais, que a gente também promove reuniões. Então, a gente promove reuniões com os gestores dos aeroportos e das rodoviárias, no caso das grandes cidades, né? Bem como os gestores também do metrô ou do trem urbano, também no caso de grandes cidades, né? Então, é importante, por quê? Porque eles vão ter um fluxo diferente em determinados dias, né? Muitas cidades prevêem redução de transporte urbano nos finais de semana. Agora, se a gente tem, num determinado final de semana, um grande evento que vai ser direcionado para um bairro, para aquele bairro,
o metrô, o trem, o ônibus circular e assim por diante, né? O volume de táxis e aplicativos tem que ser reforçado, né? E não minimizado como num final de semana tradicional. Então, é extremamente importante esse tipo de reuniões, né, para que o planejamento logístico se materialize e a execução da montagem, da produção do evento aconteça da forma, vamos dizer assim, imaginada, sonhada, né, e desenhada pelo grupo que criou o evento, né? Seu Romano, aproveitando aí o gancho das reuniões com as lideranças, enfim, os vários líderes que o senhor mencionou, uma pergunta: mão de obra. A gente sabe que São Paulo vamos dizer assim, é um ponto fora da curva, né? Se formos comparar ao resto do Brasil, São Paulo ele tem uma certa mobilidade, uma certa facilidade de trânsito, pelo menos. Mas e mão de obra? A gente sabe que em 2020, com a pandemia, o pessoal ficou sem emprego. Muita gente migrou para outras áreas, pessoal que trabalhava com montagem, a mão de obra mesmo, que estava lá montando, eletricista, isso e aquilo, eles migraram para outras áreas. Inclusive, numa outra live que o senhor participou conosco, a gente tocou nesse assunto. Sim. Hoje, 4 anos depois, como é que está essa situação? Eu acho que melhorou bastante. Eu acho que a gente teve lá em 22 um retorno ainda com risco, né? Alguns eventos um pouco caóticos, né? Porque realmente não se tinha mão de obra disponível no volume que os eventos estavam demandando, até porque ninguém imaginava que naquele período ali de transição do pós-pandemia, né, aconteceriam tantos eventos como aconteceram. Em 23, nós vimos que teve uma melhora considerável, e em 24 está continuando essa melhoria, né? Mas aí é importante, Gislaine e professor Mário Beni, registrar que nos mercados, vamos dizer assim, onde a economia está avançada, né, no sentido de aumento de produtividade, de aumento de produção e aumento de demanda, e aí eu vou citar aí alguns estados como Santa Catarina, Paraná e São Paulo, por exemplo, a gente está tendo problema de mão de obra, de disponibilidade de mão de obra em vários setores, não só no setor de eventos, né? Eu tenho amigos aí que, para a construção de gôndolas, aquelas prateleiras de supermercados, self-checkout, que é aquele a caixa que a gente mesmo finaliza a compra nos supermercados, etc., as fábricas estão com problema. Elas estão trabalhando em 2 ou 3 turnos, mas não tem como repor soldador, não tem como repor montador dentro da fábrica, e eles estão assim desenvolvendo projetos com o Senac, com o Senai, para formar esse pessoal e mesmo que venha como estagiário, procurar auxiliá-los, treiná-los e aperfeiçoá-los para que, vamos dizer assim, tenha essa demanda atendida, né? No caso dos eventos, a gente tem algumas dificuldades pontuais, mas depende do volume de eventos, né? É interessante, e aí tu citaste São Paulo como exemplo, né? São Paulo acontece mais de 100 de eventos na cidade de São Paulo por dia, né? Então, a gente tem, assim, um evento desde 3, 4 pessoas até um evento de 100 mil pessoas. E, obviamente, isso acaba demandando da força de trabalho se disponibilizar, a se deslocar para entregar e garantir a entrega em vários locais de determinados tipos de serviço, né? Então, o que eu tenho visto nisso, né, que é importante? É uma situação
que passa pelo contratante, né? Ou seja, o expositor, para a gente falar, é de um lado, né? E às vezes o próprio promotor do evento, ele contrata uma organizadora, mas ele não libera e não autoriza todos os seus contratos ou afazeres para que a organizadora consiga implementá-los, né? E o expositor, por outro lado, às vezes demora para tomar decisão na aprovação do projeto do stand por N variáveis, né? Mas a mais importante delas, eu acredito que é custo, porque existe aí uma doutrina, né, no sentido de reduzir o máximo de custos, e isso faz com que o pessoal de compras demore para autorizar aí a contratação. E aí o que acontece, né? Num período em que a gente tem montar eventos e feiras em todos os pavilhões, então aqui em São Paulo, só para citar alguns, né? A gente tem o Expo Transamérica, a gente tem o Expo Center Norte, a gente tem o São Paulo Expo, a gente tem o Pro Magno, a gente tem o IMB, para falar 5 maiores, né? Fora nos hotéis, grandes hotéis como o World Trade Center, Sheraton, como o Hilton, como o Hyatt, para falar só da Berrini, sem falar da Paulista e outras áreas, né? E também sem falar de outros pavilhões, como a Arca e pavilhões menores, né, de 5, 7, 10, 12 mil metros, que tem espalhados aqui nos diversos bairros de São Paulo. Então, imagina uma semana que não precisa nem imaginar, né? Ou seja, no sentido figurado, né? Várias semanas a gente tem feiras de vários portes em todos esses pavilhões. Só que o marceneiro, eletricista, não consegue ir, né? Porque ele não é um avatar, né? Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente passa a ter problema, né? E aí volta, vamos dizer assim, a origem da nossa conversa aqui, né? Como é que fica esse planejamento logístico se eu sou refém de uma decisão de um departamento de compras de uma determinada empresa que não me autoriza há 10 dias antes? Então, assim, né, eu fico refém, ou seja, 10 dias antes eu vou para qual lado, né? Eu vou para a Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul ou Zona Oeste? O que eu vou fazer, né? Então, a gente está tendo esse problema, sim, mas eu acho que é mais originado, como eu falei, pelo contratante do que pela disponibilidade da mão de obra. Se a gente tivesse, como era até os anos 20, e 20 eu falo não do século passado, tá? Anos 20 deste século, né? Ou seja, 2019, 2018, a gente tinha as contratações com mais tempo. Ou seja, as indústrias entendiam que era importante fechar o contrato até 2, 3 meses antes do evento, entendeu? Mas agora tem muita indústria, e aí indústria no sentido genérico também, né? Ou seja, indústria de produtos, serviços e equipamentos, né? Ou seja, bancos entram aí, né? Empresas de software, empresas de RH, etc., que participam de exposições e feiras, que ficam definindo contratações 15 dias antes do evento, né? Então, imagina a loucura que é para o operador, para o organizador, para o montador, para todo mundo colocar de pé um stand de 200, 300, 400 metros que foi decidido 15 dias antes. Como é que o senhor lida com isso? Com os seus longos anos de experiência, como é que o senhor lida com isso? Eu procuro, junto com a equipe, aprender a dizer não, né? Que é muito difícil, né? Porque a gente tem orçamento, a gente tem custos que precisam ser pagos dentro da empresa, né? A gente precisa, como diz o outro, fechar a conta no final do mês, né? Mas, à medida do possível, eu procuro, sempre que fica à mercê, dizer não, ou o contrário, né? Ou mostrar para o cliente contratante que aquele produto ou serviço que ele quer, neste momento, teve um aumento de custo, porque a gente vai ter que botar mais pessoas, senão não vai conseguir botar de pé o negócio dele. Então, tem essas duas variáveis que a gente tem visto, né? Por exemplo, né? Se eu precisava levar um caminhão com stand montado para o pavilhão do AMB, e eu
caminhão, né, o evento, a montagem foi aprovada uma semana antes, eu vou ter que levar o stand todo desmontado em 3, 4 caminhões, né? Se eu tinha lá previsto que seriam 15 pessoas para montar, agora eu vou ter que ter 30, porque não tem como, porque não teve a pré-montagem, que é o ideal, né? O que eu ensino, e literalmente ensino os clientes, né, ao longo desses anos todos, é de que eles visitem o seu montador, visitem lá o pavilhão da montadora, acompanhem a montagem do seu stand antes da feira, e que o stand literalmente seja, entre aspas, um Lego, né? Mesmo esses que a gente vê, grandes stands montados usando infraestrutura de madeira, de ferro, alumínio, vidro, etc., né, que são construídos, mas que eles sejam construídos antes no pavilhão e levados de forma a serem encaixados, né, e ter uma mão de obra mínima, complementar lá dentro do pavilhão. Então, com isso, a gente garante uma excelência na entrega e a qualidade da entrega do stand conforme a contratação aprovada, né? Ô, Mano, considerando esse gap de mão de obra na demanda, da preparação, da infraestrutura, dos eventos, como suprir essa dificuldade? Não seria importante explorar mais um pouco o SESC, SENAC, enfim, todas essas áreas de formação de mão de obra especializada, e aproveitar os alunos, até como incentivo, os alunos que ainda estão cursando, principalmente aqueles dos últimos períodos, que já estão próximo da formatura, não seria uma forma de atender esse gap, porque, veja, é difícil, realmente eu imagino o que pode ocorrer pela dificuldade no sentido de buscar mão de obra especializada num momento em que é crucial, não é? Então, essa mão de obra temporária, com palcos móveis, tendas, Sim. docas, como é que não contribuiria para a maior flexibilidade logística dos grandes eventos? Eu acho que a UBRAF, lá, que é a União Brasileira de Promotores de Feiras e Eventos, né? A ABRAP, que é dos produtores, o Sindiprom, que é o sindicato das empresas promotoras, que são liderados, né, pelo Doreni, pelo Paulo Ventura, pelo Armando Campos Melo. Esse pessoal está fazendo esse tipo de gestão junto a essas organizações, né, e instituições e fundações para gerar e gerir esse tipo de curso e treinamento para formar o pessoal técnico, principalmente, professor. Porque a gente teve uma preocupação, e eu lembro que há 20 anos atrás, né, eu até fui professor no curso de pós-graduação do SENAC, né, em eventos, mas eu acho que a gente, em pós-graduação e graduação, a gente até tem hoje bastante gente formada para eventos de turismo, né, do modo geral. Né? O que falta, de um lado, na minha visão, para este público, né, é uma especialização de excelência, né, que eu acho que esse papel, a Academia Brasileira de Eventos e Turismo, né, com aquele programa de certificação, né, o SERG, tem feito isso. Então, este é um lado, mas o outro lado são os entrantes, né, que eu diria, ou seja, o corpo técnico, né, é o marceneiro, é o pintor, é o eletricista, é o montador, é o pessoal do buffet, é o garçom, é o barman, a cozinheira, né, é o segurança. Então, esses entrantes, essas atividades que hoje tem um nível técnico de formação,
é que precisam ser contemplados, na minha opinião, e a gente tem um mundo aí para ajudar, mas eu acredito bastante que o Armando, Paulo Ventura, o Doreni estão trabalhando nesse sentido, né? E a academia está apoiando eles também nesse sentido, através do nosso presidente, até dos outros confrades e confreiras que estão lá na frente da academia, que a gente tem visto isso para esse programa de formação, né? Mas tem um detalhe aí, como o senhor falou, que é o que nós chamamos de serviço temporário, né? Então, hoje, a legislação de serviço temporário, ela tem parâmetros importantes que a regem, né? E que também está sendo feito um trabalho de esclarecimento, né, em Brasília, para que exista algum tipo de elasticidade no sentido desta operação temporária, né? Por quê? Porque, às vezes, né, a gente vê um montador lá, ou um eletricista, para citar dois, tá? Eu vou citar 4 profissionais de montagem, né? Então, assim, tem o montador, o eletricista, o carpinteiro e o marceneiro, né? E o pintor, certo? Bom, e tem uma figura chamada tapeceiro, que é o cara que faz a colocação de toda a comunicação visual, do modo geral, e as lonas nos estandes, né? E também para o promotor, para o organizador. Bom, pois bem, às vezes chega lá no pavilhão, começa a montagem, e aí para, vamos dizer assim, a montagem começa às 8 horas da manhã. Aí chega às 11 horas, porque, como eu lhe falei, né, a aprovação demorou, então tem que vir lá do pavilhão da montadora o segundo caminhão. Esse segundo caminhão não chega às 11h05, por um problema que deu no trânsito, a marginal está parada, no caso de São Paulo, tá? Marginal Pinheiros está parada, como exemplo, né? Então, o caminhão demora, ao invés de ele levar 1 hora para ele chegar até lá, no pavilhão ele levou 3 horas. Isso é a coisa mais normal de acontecer em São Paulo, tá? Aí, o que aconteceu lá na ponta, né? O profissional ficou das 11 da manhã às 2 da tarde, que são essas 3 horas, certo? Sem trabalho nenhum, certo? E aí ele começa às 2 da tarde não trabalhar. Só que do ponto de vista da legislação atual, está contando essas horas dele como trabalhadas, só que ele não trabalhou nada, né? Então, do ponto de vista do promotor, ele vai ficar até às 10 da noite para acabar de montar. Do ponto de vista da legislação, ele só pode ficar até às 6 da tarde, porque já deu as 8 horas dele com mais 2 horas de descanso, entendeu? Então, a gente tem esse problema para resolver com os legisladores, para que seja constituída ou redigida e aprovada, não sei qual é o melhor termo, né, uma legislação própria para eventos contemplando essas variáveis que são ímpares, né, ou seja, só em evento que acontece, né, porque, ou seja, a pessoa ficou parada 3 horas, ele não ficou parado porque ele quis, ele ficou parado porque o caminhão não veio, ele ficou parado porque o cliente pediu para mudar uma parede, também tem isso, né? O cliente chega lá na hora, olha e diz, não, essa parede eu não gostei, muda aí. Aí tem que voltar lá na montadora, mudar. Esse tempo todo, a mão de obra lá, o marceneiro, o carpinteiro, o eletricista, todo mundo fica parado, esperando até que a parede volte. Então, a gente precisa ter, vamos dizer assim, essa mudança que eu falaria, né? Eu chamo de aperfeiçoamento da legislação, eu não chamo mudança da legislação, né? Mas eu acho importante. Então, de um lado, a gente precisa ter realmente no SESC, no SENAI e no SENAC um aperfeiçoamento dessa formação, tá? Dessa mão de obra técnica. Eu acho que tem um mercado gigante aí para isso, né? Que a gente pode realmente treinar e capacitar essa mão de obra e, consequentemente, o valor, né, da remuneração, né, o salário médio vai crescer, né, vai aumentar, então é bom porque gera renda, né, para essa população. E, por outro lado, a questão do que significam horas trabalhadas, né, horas efetivamente trabalhadas. Como é que se mede isso, né? E como é que se garante que essa hora não seja considerada hora extra, por exemplo, entendeu? E o descanso, né? É verdade. Pois é, mas o que eu acho importante
eu não sei como é que queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Veja que, normalmente, o organizador do grande evento, uma feira do porte dessas todas que você descreveu, ele contrata uma empresa que é especializada na montagem de toda a infraestrutura necessária, mas este, por sua vez, vai terceirizar os serviços que você se referiu agora, com uma descrição muito correta e bem detalhada. E assim vai. Aí a dificuldade dessa mão de obra que muitas vezes passa até a ser quarteirizada. Com certeza. Não é verdade? Quer dizer, há uma cadeia aí que se configura e aí fica complicado, porque realmente com todas essas dificuldades de locomoção, de deslocamento, enfim, São Paulo tem N problemas de deslocamento. Eu acho que o maior problema realmente que nós temos é o trânsito caótico, sem condições, pelo número de veículos que transitam em São Paulo. Na verdade, assim, professora, ótimo citar, né? A cadeia de contratação em eventos realmente ela até o quarteirizado é o mínimo, né? Exatamente. O promotor contrata um organizador, né? Ou seja, né? Porque às vezes o promotor ele só é dono do evento, né? Ele pensou o evento, criou o evento, etc. Né? E aí vendeu. Aí ele contrata um organizador para botar de pé esse evento dele. Aí o organizador contrata uma montadora. A montadora contrata o empreiteiro. Então, aqui a gente já tem 4, né? Já tem o quarteirizado. E o empreiteiro contrata subempreiteiros, né? Porque o empreiteiro lá, ele contrata, né? O pessoal de elétrica, era isso. Né? Uma equipe de elétrica, uma equipe de marcenaria, uma equipe de pintura, que são pequenas empresas, né? Microempresas, né? Para atender esse empreiteiro que atende o montador, que atende o organizador, que atende o promotor. Então, nós temos cinco vamos dizer assim, níveis de contratação. No mínimo. Então, é aí que eu coloco, sabe? Quando chega lá na ponta, o marceneiro está lá 10 dias do negócio e ele diz, pô, eu vou para cá ou vou para lá, né? E aí, se ele fecha um stand A num lugar, e aí o outro que sempre contrata ele, né? Que aí existe esse negócio da relação, né? Também de parceria, confiança e etc, né? Aí chega lá e diz para ele assim, não, mas, cara, o meu cliente fechou só ontem, me ajuda aí e tal. E o marceneiro, para não dizer não para o cara, né? Para esse cliente dele de anos, ele acaba, às vezes, correndo o risco de comprometer a excelência na entrega, porque ele já tinha fechado um outro stand de um outro cliente X, montador, enfim, que garantia a ele o faturamento para aquele mês, né? E aí é que começa o problema, entendeu? Porque aí chega e nós temos um quarteirizado ou mais, né, na escala, né? Não sei se seria quinteirizado o termo correto. Por aí. Né? Que às vezes não consegue entregar porque ele acabou sendo contratado muito em cima da hora por um parceiro dele que é extremamente importante para ele, né? E ele, por outro lado, está atendendo um novo cliente que foi legal, profissional, e o contratou com o tempo certo, e etc, etc, etc. Né? Então, é um problema realmente que a gente está tendo, e que aí eu vejo um pouco do mercado europeu e americano, né? Que o mercado europeu e americano, eles chegam lá para o promotor, né? O promotor chega lá para o expositor e diz assim, ó, para você participar dessa minha feira, 3 meses antes você tem que entregar tudo. Então, ele força o expositor a contratar os serviços de montagem e operação, entendeu? E eu acho que isso tinha que vir para o Brasil.
né? Eles fecham o cronograma 3 meses antes. 3 meses antes, a montagem, por exemplo, tem que estar pronto. Então, se para estar pronto 3 meses antes, a concorrência tem que ser 6 meses antes, 5 meses antes, etc. Entendeu? Então, eu acho que esta decisão, e isso vai também para o pavilhão, professor. É interessante lá que eu fiz um curso agora de gerência de feiras internacionais, lá com uma associação americana, IAA, que chama International Association Exhibitors, não lembro, International Association Exhibitors and Expositors, eu acho que é isso, né? IAA. E eles mostram isso, né? Que o próprio pavilhão também exige isso. Então, eu acho que a UBRAF, por exemplo, que reúne os principais promotores de feiras e eventos, né? Junto com a BEOC, que é congressos, poderiam criar uma normativa, né? Uma bibliografia de recomendações para que os promotores comecem a adotar isso, e os pavilhões e hotéis também, né? Então, isso eu acho que a gente teria, vamos dizer assim, uma qualidade, uma excelência de entrega e execução melhor, mais tranquila e menos exacerbada, vamos dizer assim. Outro ponto que eu gostaria de perguntar Sim. é como a presença de profissionais treinados em segurança pode influenciar a resposta de emergências em eventos de grande porte. Quais os desafios específicos que são enfrentados ao se implementar um plano de segurança eficaz para eventos de grande porte, no grande número de participantes? Hoje a gente tem 3 ou 4 consultores nesta área, importantes consultores nessa área, que ajudam, né? Inclusive tem bibliografia já, né? Tem livros de mais de um autor, né? Mais de um autor. Eu conheço 2 livros sobre isso, né? Que falam exatamente do que precisa ser feito para garantir a segurança do evento e minimizar os riscos para o promotor e, consequentemente, né, para o consumidor, ou seja, para quem está lá assistindo o show, ou a feira, ou a corrida, enfim, né, nos diversos formatos de eventos que nós temos aí. Então, tem características que vão desde os treinamentos básicos de primeiros socorros, né, passando pela parte de fiscalização de EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, dependendo do evento, né. Por exemplo, né, tem eventos e feiras hoje que tem roda gigante. Então, assim, na roda gigante lá, ela foi montada, né, de acordo com todos os procedimentos de EPI, e qual os EPIs que o frequentador lá, né, que vai entrar na roda vai usar, enfim. Então, isso é um ponto, vamos dizer assim, de alguma forma importante. E, por fim, também a parte de treinamento mesmo, né, de cortesia, gentileza, educação, ESG, diversidade, né? Não é porque a pessoa tem uma cor diferente da minha que eu vou tratá-la de forma desigual, não é porque a pessoa tem um comportamento e uma opção sexual diferente da minha que eu vou tratá-la de forma desigual, não é porque a pessoa tenha um estilo de comportamento, né, visual, né, ou seja, o cabelo pintado, tatuagens, roupas, enfim, diferentes das que eu tradicionalmente uso depois do meu uniforme, que eu vou tratá-la de forma desigual. Então, todas essas questões, né, ligadas à diversidade, né, ao respeito, a gênero, etc., tem que ter treinamentos muito, muito acentuados, né? E eu estou vendo, assim, esse movimento está melhorando, né? Tem empresas que fazem isso, mas, de novo, né, isso tem um custo e, às vezes, o promotor do evento não quer pagar esse custo. Então, acaba contratando uma empresa menos qualificada e aí, obviamente, ele acaba tendo o resultado de riscos que ele não gostaria, mas, na prática,
é o que acaba acontecendo, né? É o que acaba acontecendo que ele não vai ter esse resultado, né? Muito bom, Romano. Uma última pergunta. Sim. De que forma a experiência positiva do público pode afetar o legado de um evento e influenciar edições futuras desse evento? É interessante, né? A professora Marisa fala muito, Marisa Canton, né? Foi sua aluna, inclusive, né? Ela fala muito da hospitalidade, né? Da hospitalidade, ou seja, é o bem receber, né? Eu acho que um evento, ele é marcado, qualquer tipo de evento, né? Ele é marcado pela chegada do frequentador, né? E aí, eu acho que a gente busca isso, né? Ao longo do tempo, aí, todas as feiras que eu promovi, eu busquei esse grau de excelência na recepção, né? Ou seja, a pessoa chega, tem lá um profissional, independente do sexo e independente né, se é portador de alguma deficiência ou não, mas está lá atendendo em nome do evento, né? E aí com um sorriso, sabe? Seja bem-vindo, por favor, né? O senhor quer ir para a secretaria, o senhor está com o seu crachá, então é aquele corredor, a entrada é lá, a entrada é aqui, etc., né? Aquele que a gente chama picolé, né? Aquela plaquinha em cima da cabeça, né? Dizendo posso ajudar, a camiseta que posso ajudar. Então, o frequentador chega e ele se sente, um termo que eu uso muito, né? Acolhido, né? Ele se sente bem recebido, né? Afetuosamente recebido. Isso já muda, assim, né? Porque ele vem do trânsito, ele vem do avião, vem não sei o que, aí chega lá, né? E aí a pessoa recebe ele de braços abertos. Então, assim, é uma, vamos dizer assim, situação que, na minha opinião, marca o fim do evento, né? Ou seja, é interessante isso. A hospitalidade bem feita, ela garante que a impressão da pessoa sobre o evento seja positiva, mesmo ao longo de mais 1 ou 2 dias que ele permaneça no evento, né? Por outro lado, né, tem graus de serviços que a gente precisa ter dentro de uma feira, de um evento, de um show, de uma corrida, enfim, que a gente garanta que este frequentador tenha, vamos dizer assim, se sinta confortavelmente acolhido e participante do evento, né? Então, a busca por isso, eu acho que passa totalmente pelo treinamento da equipe. De novo, professor, a gente volta naquele ponto que nós falamos anteriormente, né? Uma equipe de recepção, de operação e de produção bem treinada garante o sucesso do evento. Uma equipe mal treinada, com certeza, nós vamos ter ruído, né? E hoje em dia, as mídias sociais, a internet, né, estão aí para isso, né? Para a pessoa chegar lá e já criticar o promotor, o realizador, com certeza. Seu Romano, uma perguntinha. O senhor organizou um evento, você está com tudo certinho, bonitinho lá, planilhado, bonitinho. Agora eu pergunto, é possível você executar um evento sem um plano B, um plano C e um plano D? Na minha opinião, não. Na minha opinião, Gislaine, a gente tem que prever, primeiro assim, né, no planejamento, né, a gente desenha o evento e faz lá o project com N atividades, pacotes que a gente chama lá, né, de execução com seus responsáveis, etc. Isso é o evento. Aí depois a gente precisa desenhar um plano B, né, para cada atividade. Ou seja, se isso aqui não der certo, o que eu vou fazer, né? Isso aqui não deu certo, por quê, como, etc. E, obviamente, com histórico fica um pouco mais fácil, né? Porque a gente já sabe, né, o que a gente vai prever com o plano B. Mas imagina um evento que está começando, que é a primeira edição. Então, como é que eu vou pensar isso, né? Como eu vou contingenciar isso? Como eu vou trabalhar a questão da crise, a gestão de crise, né? Como eu vou trabalhar esse processo para que eu tenha
vamos dizer assim, a garantia da excelência na entrega, né? Então, é fundamental, sim, a gente ter, no mínimo, um plano B, né? O ideal é, como você disse, né? Ter um plano B e um C, e também um plano de gestão de crise, porque é importante a gente treinar um porta-voz para falar em nome do evento, quando acontece, né? A gente tem visto aí estandes em algumas feiras caindo, né? Em alguns shows, o pessoal, o trabalhador reclamando como trabalho escravo, e assim sucessivamente, né? Então, como é que a gente vai ter um grau de excelência junto ao público final, junto à sociedade, junto à mídia, né? De um modo geral, junto à imprensa, para garantir a qualidade da verdade, né? Que isso é uma coisa que eu aprendi, ou seja, na gestão de crise, a gente tem que falar sempre a verdade. Porque se a gente não falar a verdade, alguém vai falar. E aí cai por terra, desmorona toda a nossa autoridade sobre o evento do qual nós somos o promotor ou organizador, por exemplo, entendeu, Gislaine? É bastante complicado. Lidar, o senhor citou a questão de organizar, por exemplo, quando se tem um evento num lugar, eu usei como exemplo São Paulo, mas o senhor já trouxe para um lugar menor, os desvios e tudo mais. Sim. Eu estou em Santa Catarina. Sim. Quando eu cheguei aqui, tinha um evento de grande porte e realização de sonho de muita gente. Sim. Eu acredito que muita gente saiu insatisfeita em virtude da logística do evento. Sim. E foi fácil observar enquanto eu estava passando nas proximidades. Uhum. A falha, o gap que houve no transporte das pessoas até chegarem no evento. Ao evento. Uhum. Então, tudo isso que você falou aqui, a gente que passa por fora, você não participa do evento, observei isso aqui, observo em São Paulo, eu moro próximo a um espaço de grandes eventos, que é o Allianz Parque. Uhum. Então, ali você tem um problema de logística. Pompeia, né? Para tudo, trava tudo, né? Trava tudo, e assim, é muito complicado. Se você entra no shopping que tem ali do lado, sim, é impressionante. O pessoal está transitando por ali, você sente os passos das pessoas no shopping, eles são potencializados, porque de tanta gente que tem ali. Sim. E quem vem de fora para esses shows ali no entorno do Allianz, eu acredito que se sentem perdidos. Uhum. Porque é um frenesi das pessoas passando de um lado para o outro, de um lado para o outro, que de repente, se você para observar, você não sabe para onde essa multidão está indo. Sim, sim. Né? Então, essa questão de logística, de trânsito... Está sendo, tá sendo feito, né? Eu vou começar de trás para frente, tá, Gislaine? Só para comentar primeiro o que tu colocou do Allianz ali, né? Eles estão trabalhando fortemente ali com a CET, né, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, e a Polícia Militar aqui de São Paulo, né, no sentido de atenuar isso, né? Então, algumas medidas, ou seja, tudo é um aprendizado constante, né? Então, vai se construindo esse aprendizado, né? Então, algumas medidas que eles começaram a tomar agora, nos últimos tempos, foi de que, primeiro, na hora que acaba o show ou o jogo, primeiro saiam as pessoas que não têm carro, entendeu? Dali e do shopping. Então, a saída primeiro são os pedestres, né? E aí, meia hora depois, 40 minutos depois, 1 hora depois, dependendo desse fluxo, é que são autorizados de novo a saída de carros do Allianz ou dos estacionamentos ao redor e do próprio shopping ali, entendeu? Então, foi uma forma que eles tiveram de beneficiar a pessoa e incentivar a pessoa a não ir de carro, né? Entendeu? Não ir de carro para pegar lá depois trem, metrô, aplicativo ou o que for, né? Nos arredores ou distante dali, né?
Tu citaste Santa Catarina, né? Santa Catarina a gente tem grandes eventos ali e parques instalados, né? Então, a gente vê que também é um estado de excelente potencial para construir mais pavilhões, né? Tem esse novo pavilhão lá em Camboriú, né, que foi construído, né? Tem o antigo ali de Joinville, né, na estrada, tem um interno, mas tem também uma coisa interessante, né, que eu vi, não em Santa Catarina, mas no Paraná, um pavilhão numa cidade X lá que o prefeito construiu muito longe da área, vamos dizer assim, central da cidade, né? E aí o que aconteceu? O pessoal não contrata aquele pavilhão porque fica completamente longe de tudo e a pessoa sabe que vai ficar refém, ou seja, depois que ela vai para lá, ela não tem como sair de lá porque nem táxi quer ir lá buscar ela, entendeu? Então tem umas coisas também que às vezes o órgão público ou o empresariado local tem umas ideias assim que a gente fica pensando, né? Como é que foi que chegou nisso, né? Porque aí entra a logística de novo, né? Ou seja, a pessoa está lá, não tem onde comer, aí o pavilhão, como ele tem uma vida útil de 50 dias por ano, ele tem que cobrar 6 vezes mais uma refeição, então ele não consegue cobrar, por exemplo, R$ 20, ele tem que cobrar R$ 100 para pagar aquela conta daquela cozinha industrial, etc., que ele instalou, e aí a pessoa não consegue comer, mas também não consegue levar uma alimentação saudável dentro da mochila, porque não tem um local também dentro do pavilhão para guardar essa mochila, enfim. Então, a gente ainda tem muito para crescer e aprender nessa parte de logística de eventos. Mas eu acho que esse ponto do seu evento grande aí que frustrou o pessoal, provavelmente tenha sido a falta dessa conversa, né, entre a Polícia Militar local de Santa Catarina, mais a Companhia de Engenharia de Tráfego dessa cidade, onde se instalou esse evento, e o promotor, né? Certamente, se tivesse ocorrido uma conversa, um mapeamento dos arredores, teria sido minimizado, né? Eu não digo que com certeza mudaria, mas minimizado certamente, né? Professor? Bom, eu quero aproveitar e agradecer ao Romano, meu caríssimo companheiro, confrade, sempre muito claro na sua exposição, detalhando de uma forma brilhante toda a sua descrição do arcabouço de um evento, e isso é muito importante para os alunos e para o público que nos assiste, que busca, que a maioria deles são professores, são empresários, e que pouco conhecimento tem da logística toda e da abrangência dos eventos de grande porte. Né? Uhum. Então, esse último exemplo que você ofereceu realmente mostra que aquilo que eu venho dizendo há mais de 50 anos, na academia, a dificuldade de uma visão holística. Sim. As pessoas olham o campo de interesse pessoal. Então, aí você tem a iniciativa privada olhando o aspecto, e você colocou muito bem, o espaço é ótimo, realmente atenderia a todas as demandas necessárias, mas a localização não tem suporte para manter efetivamente o sucesso empresarial, enfim, e comercial daquela área, seja pela distância, seja pela dificuldade de deslocamento. Então, veja que quando isso foi imaginado, projetado,
eles contrataram um bom arquiteto, que fez um belo espaço, mas esqueceram de ver o entorno, né? As dificuldades do entorno, as dificuldades efetivas de deslocamento, de alimentação. Então, isso me entristece muito, porque realmente a gente aprende isso. Eu aprendi na engenharia, depois em outras áreas, enfim, e as coisas continuam do mesmo jeito. Né? Isso, essa visão, e o mais culpado disso tudo é o Estado, que tem, na verdade, a obrigação de ter essa visão completa, holística, intersetorial, transversal, e que não tem. Não é? Na verdade, não tem. O pessoal, depois que... Quantos exemplos existe, Romano, aí nos estados, em vários estados, né, que fazem centro de convenções e depois abandonam, porque não pensaram nessa logística toda que nós falamos hoje, que você muito bem apresentou. Então, muito obrigado pela sua participação. Temos realmente um material muito rico para disseminar aí para os nossos companheiros que nos seguem. Eu que agradeço assim, a oportunidade e o convite, mais uma vez, professor Marbeni. É uma honra para mim compartilhar essa experiência e esse pequeno conhecimento que eu tenho aí. Não é muito grande. A trazer para vocês, né? E agradecer a Gislaine também, o seu apoio aí na logística para eu estar aqui, né? Que me ajudou muito aí, avisando, né, horários, etc, etc, etc. Então a gente vê que até uma entrevista, uma gravação, né, um programa, tem que ter logística. Tem que ter toda a logística anterior, né? Então, muito obrigado aí, Gislaine. Obrigado. Também pelas suas perguntas aí, muito, muito pertinentes, muito assertivas. Obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, senhor Romano, e lembramos a todos que estão nos acompanhando que na próxima semana nós receberemos mais um confrade ou confreira em nossa série especial Academia. Até lá!